Em Marte, encontra-se a montanha mais alta do Sistema Solar, o vulcão Olimpo, com uma altura de 21,9 km, o que é 2,5 vezes maior que o Monte Everest. Imagine só, essa montanha é tão grande que sua base poderia caber em um país inteiro, com uma área comparável ao tamanho do estado do Arizona. Mas isso ainda não é tudo. O diâmetro do cráter do Olimpo é de aproximadamente 30 quilômetros. Você sabia que o mais surpreendente é que esse vulcão não é apenas o mais alto, mas também o mais largo, com encostas suaves que se tornam praticamente planas na parte superior. Por quê? A resposta está em sua história geológica. O Olimpo se formou ao longo de milhões de anos, com erupções de lava que se depositavam em camadas e iam aumentando sua altura. A atividade vulcânica em Marte era diferente da terrestre. Aqui não há placas tectônicas, o que permitia que vulcões como o Olimpo crescessem sem perder massa. Mas isso ainda não é tudo. Nas encostas do Olimpo, os cientistas encontraram vestígios de antigos fluxos de lava, que indicam que o vulcão poderia ter sido ativo relativamente recentemente, possivelmente há apenas alguns milhões de anos. E agora imagine: subindo até seu cume, você poderia ver vales e cânions que se formaram há bilhões de anos, e horizontes distantes cheios de dunas de areia vermelha, como se saídas de paisagens marcianas. Mas ainda não é o fim. A atmosfera de Marte é tão fina que, na altura do Olimpo, a pressão no ar é menos de 1% da terrestre. E a temperatura na parte superior pode chegar a menos 120 graus Celsius. Isso causa efeitos surpreendentes. Na altura do vulcão, podem se formar nuvens de gás carbônico, criando vistas hipnotizantes que não deixarão ninguém indiferente. E aqui começa o verdadeiro absurdo. No Olimpo, podem ser encontrados vestígios de gases vulcânicos antigos, como o enxofre, que poderiam nos contar como o clima de Marte mudou ao longo de milhões de anos. E o que é ainda mais chocante: pesquisas científicas indicam que o Olimpo poderia ter tido processos hidrológicos ativos que, possivelmente, contribuíram para a formação da vida no planeta. Portanto, o vulcão Olimpo não é apenas impressionante por seu tamanho, mas também guarda as chaves para desvendar o mistério do passado marciano, que ainda é um enigma para nós. No espaço, existem objetos fascinantes chamados blazars. Esses quasares se destacam por seu potente brilho e por uma característica única: seus jatos, explosões de matéria, estão direcionados diretamente para a Terra. Imagine! É como se você estivesse olhando para um potente farol, que brilha diretamente em seus olhos a uma distância de bilhões de anos-luz. Os blazars são uma das formas mais brilhantes de núcleos galácticos ativos, e sua luminosidade pode exceder a luminosidade de toda a galáxia em que estão em centenas de vezes. Ao redor desses objetos giram discos de acréscimo de matéria quente, que são aquecidos até milhares de graus e emitem grandes volumes de radiação. Mas o que é ainda mais surpreendente? Os blazars podem emitir energia equivalente a 30 trilhões de sóis. Isso é como se toda a energia que nosso Sol emite em 1 milhão de anos fosse liberada em poucos minutos. Quando observamos blazars, estamos, na verdade, vendo a técnica que a natureza usa para transportar energia para longas distâncias. Esses objetos também podem criar jatos que se movem a uma velocidade próxima à da luz. E se pudéssemos vê-los em ação, pareceriam poderosas jatos de luz saindo do centro da galáxia. Existem blazars, como BL Lacertae, que estão a mais de 14 bilhões de anos-luz da Terra. E sua luz chega até nós, percorrendo colossais distâncias no tempo e no espaço. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Os blazars podem emitir radiação de rádio, que pode ser detectada até mesmo com simples receptores de rádio na Terra, tornando seu estudo acessível para astrônomos. Interessante é que esses objetos também participam da formação de raios cósmicos, que podem chegar à Terra, criando partículas de alta energia que podem interagir com nossa atmosfera. Se você pensava que isso era fascinante, espere mais. Os blazars podem servir como verdadeiros faróis no espaço, permitindo que os astrônomos rastreiem e compreendam a estrutura do universo. Eles ajudam a estudar como as galáxias interagem entre si e dão uma ideia de como nossa própria galáxia se formou. Cada blazar que observamos é uma janela para o passado distante,
mostrando como o universo parecia há bilhões de anos. E o que é ainda mais surpreendente? Os blazars podem mudar sua luminosidade em poucos dias ou até horas, colocando em questão nossas ideias sobre a estabilidade do cosmos. As cordas cósmicas não são apenas um simples conceito abstrato, mas verdadeiros defeitos hipotéticos unidimensionais na estrutura do espaço-tempo, que poderiam ter surgido no momento do nascimento do universo. Imagine uma linha que não só conecta dois objetos, mas também define sua interação no nível das forças mais fundamentais. Essas cordas podem ter comprimento comparável ao tamanho das partículas subatômicas, mas seu impacto no espaço ao redor pode ser colossal. Em alguns modelos teóricos, sugere-se que as cordas cósmicas podem alcançar comprimentos de bilhões de anos-luz, formando algo como cabelos cósmicos, que podem conectar diferentes partes do universo. Mas isso não é o mais interessante. Supostamente, elas possuem a capacidade de concentrar energia, que pode exceder todas as fontes conhecidas, devido à sua estrutura única. Esses defeitos podem causar curvaturas no espaço-tempo, semelhantes às observadas na presença de buracos negros. E o que é ainda mais surpreendente? Se elas realmente existirem, as cordas cósmicas podem ser a causa das ondas gravitacionais que aprendemos a registrar apenas nos últimos anos. E isso não é apenas especulação. Na teoria das cordas, desenvolvida por cientistas como Edward Witten, sugere-se que as cordas cósmicas podem servir como pontes entre diferentes universos, abrindo portas para a interpretação multiversal da mecânica quântica. Mas por mais fantástico que isso pareça, temos algumas evidências indiretas de sua existência. Por exemplo, anomalias na distribuição da matéria escura nas galáxias podem indicar a influência dessas cordas, agindo como verdadeiras lentes gravitacionais. Além disso, se as cordas cósmicas realmente existirem, elas poderiam formar paredes no espaço, dividindo áreas com diferentes propriedades físicas. Essa ideia levanta muitas perguntas. Como isso afetaria nossas vidas se pudéssemos descobrir e estudar essas estruturas? E, finalmente, existem maneiras de detectá-las em experimentos modernos? Alguns cientistas já estão desenvolvendo detectores capazes de registrar efeitos microscópicos causados pela interação com as cordas cósmicas, abrindo novos horizontes para o estudo de aspectos desconhecidos de nosso mundo. Imagine um mundo onde um dia dura apenas alguns milissegundos. Essa é a realidade das estrelas de nêutrons. Esses gigantescos corpos celestes podem girar a uma velocidade incrível, chegando a várias centenas de rotações por segundo. Se imaginarmos uma estrela de nêutrons do tamanho de uma cidade, sua superfície gira com tamanha força que parece rasgar o tecido do tempo. A rotação de uma estrela de nêutrons é tão rápida que uma volta completa pode levar apenas 1/1000 de segundo. Isso significa que em 1 segundo podem ocorrer até 1000 dessas rotações. Como isso é possível? O fato é que as estrelas de nêutrons se formam a partir de núcleos colapsantes de estrelas massivas, e ao longo de sua vida, todo o material se comprime até um estado onde a densidade supera a densidade do núcleo atômico. Uma estrela de nêutrons pode conter uma massa várias vezes maior que a do Sol, mas ter um diâmetro de apenas cerca de 12 quilômetros. Esse incrível comprimento leva a que a velocidade angular de rotação alcance valores colossais. Mas isso não é tudo. As estrelas de nêutrons possuem um campo magnético extremamente potente, milhões de vezes mais forte que o da Terra. Esse campo magnético cria ondas de rádio que podemos detectar na Terra como pulsares, que emitem pulsos regulares de luz. Imagine. Esses pulsares podem girar tão rapidamente que seus pulsos de luz chegam a nós com precisão de milissegundos, criando a ilusão de que a estrela está piscando. Mas o mais louco é que, devido aos seus colossais campos gravitacionais, as estrelas de nêutrons podem curvar o espaço-tempo ao seu redor, de modo que, para um observador na superfície, o tempo corre de maneira completamente diferente do que para quem observa de longe. Isso significa que, se você pudesse estar na superfície de uma estrela de nêutrons, seus relógios avançariam de maneira completamente diferente em comparação com os relógios na Terra. As estrelas de nêutrons são únicas não apenas por sua física, mas também porque abrem diante de nós novos horizontes no entendimento da natureza do universo.
Você sabia que no espaço existem verdadeiros berços estelares, onde novas estrelas nascem a partir de nuvens de gás e poeira? Um dos exemplos mais conhecidos é a nebulosa do Águia, localizada a cerca de 2.600 anos-luz da Terra. Essa nebulosa se estende por 30 anos-luz e contém mais de 100 estrelas jovens que se formam gradualmente a partir de áreas densas de gás. Mas o mais impressionante, no centro da nebulosa, há uma estrutura conhecida como ninho de pássaro, onde as estrelas surgem em tal quantidade que podem ser comparadas a flores em um campo de primavera. E isso não é tudo. Dentro da nebulosa do Águia, a temperatura pode atingir 100 mil graus Kelvin, tornando-as ideais para a criação de novas estrelas. Quando as nuvens de gás começam a se contrair sob a influência da gravidade, elas se aquecem e, eventualmente, formam protostrelas. Já parou para pensar quantos desses nuvens existem em nossa galáxia? Resulta que, apenas na Via Láctea, existem mais de 100 mil berços estelares. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Nessas regiões, a atividade estelar ocorre ao longo de milhões de anos, e cada nova estrela pode ter seu próprio sistema planetário semelhante ao nosso. E o que é ainda mais surpreendente, em algumas dessas nuvens, como a nebulosa do Tarântula, as estrelas podem surgir com uma velocidade incrível, uma a cada alguns milhares de anos. Isso transforma as nebulosas em verdadeiras fábricas de estrelas. E agora, imagine que cada uma dessas nuvens, como a nebulosa do Águia, contém quantidade suficiente de matéria para formar milhões de planetas. Isso cria condições únicas para o surgimento de vida em outros cantos do universo. Mas como esse processo mágico ocorre? Quando as áreas densas de gás começam a interagir entre si, elas formam moléculas e criam sistemas estelares. Soa como magia, não é? Em lugares como a nebulosa do Águia, as estrelas podem ter tamanhos que variam de 1 a 100 massas solares, tornando-as algumas das estrelas mais massivas do universo. Compare isso com o nosso Sol, que tem apenas uma massa solar. Essas estrelas colossais, geralmente, vivem muito mais rápido e terminam sua vida em explosões de supernovas, que, por sua vez, podem criar novos berços estelares. E o mais absurdo de tudo? Essas explosões podem lançar no espaço elementos essenciais para a formação da vida, como carbono e oxigênio, tornando o processo de surgimento de novas estrelas ainda mais importante para nosso universo. Na nossa galáxia Via Láctea, há entre 100 e 400 bilhões de estrelas. Para se imaginar essa quantidade, pense: se cada estrela fosse uma gota d'água, teríamos um oceano que não caberia em nenhum mar da Terra. Mas isso ainda não é tudo. Em torno de cada uma dessas estrelas podem orbitar planetas, e os cientistas sugerem que seu número pode chegar a 500 bilhões. O que isso significa para nós? Significa que na nossa galáxia pode haver mais planetas do que estrelas. Agora, imagine que em cada uma dessas planetas pode haver vida, e não apenas na forma que conhecemos. E agora, imagine que, além da Via Láctea, existem cerca de 2 trilhões de galáxias na nosso universo. Esse número é tão grande que é difícil de compreender. Cada uma dessas galáxias, assim como a nossa, contém bilhões de estrelas, e muitas delas também podem ter seus planetas. Por exemplo, a galáxia de Andrômeda, a mais próxima de nós, já contém cerca de 1 trilhão de estrelas. E sabe o que é ainda mais impressionante? As galáxias podem se unir em grupos, formando aglomerados, e esses aglomerados podem ser incrivelmente grandes. Um dos maiores conhecidos, o aglomerado de Hércules, contém mais de 1.000 galáxias e se estende por trilhões de anos-luz. Os cientistas continuam a estudar como essas gigantescas estruturas interagem entre si, e cada novo fato descoberto nos revela novos horizontes misteriosos. Além disso, quanto tempo levaria para explorar apenas uma galáxia? Considerando as distâncias, mesmo que pudéssemos viajar à velocidade da luz, precisaríamos de milhões de anos para explorar apenas uma pequena parte. Imagine, atualmente sabemos da existência de exoplanetas, e seu número, segundo algumas estimativas, ultrapassa 30 bilhões. Isso significa que, na nosso universo, há planetas que podem ser semelhantes à Terra e até mesmo conter água em estado líquido.
Além disso, os cientistas descobriram exoplanetas em zonas habitáveis, onde as condições podem ser adequadas para a vida. Mas há um problema. Mesmo que haja vida nesses planetas, como podemos encontrá-la? Cada estrela na nossa galáxia, incluindo o Sol, tem sua própria história, e algumas delas podem ser mais antigas do que nosso planeta. Pesquisas científicas mostram que as estrelas podem existir por bilhões de anos, permitindo a formação de vida nas mais diversas formas. Como entender onde procurar essa vida? Os cientistas ainda buscam uma resposta para essa pergunta, e cada novo dia revela novos enigmas que precisam ser decifrados. O cosmos está cheio de silêncio, mas imagine que nesse silêncio estão escondidos sons que simplesmente não podemos ouvir. Parece estranho, não é? O problema é que no vácuo não há meio necessário para a propagação das ondas sonoras, como ocorre na Terra, onde as moléculas de ar transmitem o som. No entanto, o cosmos não é mudo. Está cheio de oscilações eletromagnéticas que podem ser transformadas em sons. Por exemplo, a NASA utiliza dados obtidos de diversos objetos espaciais, como planetas e estrelas, para criar ondas sonoras a partir dessas oscilações. E o que é ainda mais intrigante? Cada planeta emite seu próprio perfil sonoro. Estudos mostram que Júpiter produz ondas eletromagnéticas que os cientistas transformam em sons semelhantes a notas musicais. Como resultado, podemos ouvir músicas dos planetas, que nunca poderiam alcançar nossos ouvidos diretamente. Mas isso não é tudo. Sons obtidos do espaço podem nos contar sobre fenômenos como erupções solares, ou até mesmo a interação do campo magnético da Terra com o vento solar. Por exemplo, em 2017, a NASA publicou uma gravação de sons obtidos da maior erupção solar já registrada. Esses sons soavam como pancadas abafadas, e sua análise ajudou os cientistas a entender a natureza da atividade solar. Além disso, em 2018, foi utilizada tecnologia para transformar dados obtidos de um buraco negro na galáxia das Pleiades em uma composição musical, que causou um verdadeiro furor no meio científico. Isso abre portas para novas pesquisas, pois os sons podem servir como indicadores de diversos processos físicos. Mas o mais impressionante de tudo? Cientistas agora até tentam ouvir estrelas que estão a milhões de anos-luz de distância e analisam suas oscilações eletromagnéticas para criar gravações que podem se tornar verdadeiras obras musicais. No final das contas, cada som, cada nota que conseguimos extrair do cosmos nos ajuda a entender como o universo está organizado e quais segredos ainda guarda. Imagine um planeta onde chuvas de vidro derretido e ferro são normais. Em condições como as de exoplanetas da classe Júpiteres quentes, a temperatura pode ultrapassar 1000 graus Celsius. Nesses mundos, ventos laterais podem alcançar velocidades de até 5.000 e, às vezes, até 7.000 km por hora. Isso significa que gotas de vidro derretido não apenas caem do céu, mas se precipitam com uma força incrível, como meteoros, rasgando a atmosfera em moléculas. E o que é ainda mais chocante? Em planetas como o 80 e 2 de Pegaso, a atmosfera não contém apenas hidrogênio e hélio, mas também elementos exóticos como sódio, que brilha com uma luz laranja intensa quando aquecido. Quando o sódio interage com temperaturas elevadas, cria um espetáculo fascinante que pode ser observado apenas de longe. Mas isso ainda não é o mais estranho. Em Júpiteres quentes, a pressão na superfície pode ser várias vezes maior do que na Terra, criando condições onde moléculas gasosas se comportam de maneira diferente. Nessas condições, é possível a existência de nuvens de ferro que podem se formar nas camadas superiores da atmosfera. Chuva dessas nuvens pode cair diretamente no oceano de metais derretidos, formando verdadeiros mares na superfície do planeta. Se você pensava que isso era incrível, imagine como planetas com essa atmosfera podem distorcer a luz das estrelas, criando efeitos ópticos fascinantes. Ao observá-los através de um telescópio, astrônomos podem ver como a luz é emitida em espectros que nunca foram vistos antes. Mas isso não é o limite. Nesses planetas, podem existir até fenômenos exóticos como supernuvens, compostas por gotas tão pesadas que podem cair na superfície como uma chuva pesada, mantendo sua forma devido às altas temperaturas. E agora, o mais louco.
Imagine como a vida poderia ser nesses planetas, se ela pudesse existir. Talvez fossem criaturas capazes de sobreviver em condições onde cada dia é uma verdadeira batalha pela existência. O segredo de sua sobrevivência poderia estar na proteção contra os raios solares e altas temperaturas. Nessas exoplanetas, a vida poderia assumir formas que nem podemos imaginar. Esses mundos misteriosos ainda aguardam seus exploradores, e cada nova descoberta abre portas para novas possibilidades. Estamos nos aproximando de um buraco negro, e é aqui que começa o verdadeiro caos. Imagine um objeto, como uma estrela ou até mesmo um planeta, sendo afetado por uma força gravitacional que o estica em uma longa e fina linha, semelhante a macarrão. Esse fenômeno é conhecido como macarrão cósmico e ocorre porque a gravidade perto de um buraco negro muda tão rapidamente que cria uma diferença na força de atração entre as partes mais próximas e distantes do objeto. Você sabe o que isso significa? No centro do buraco negro, a gravidade é tão forte que até mesmo a luz é atraída, e é por isso que não podemos ver o que está acontecendo dentro. Mas, se você pudesse observar o processo, veria como a estrela começa a se deformar, esticando-se em uma longa corda de matéria. Essa macarronização ocorre na chamada fronteira de eventos do buraco negro, onde a gravidade se torna insuportável. Nesse momento, o objeto perde sua forma e se torna parte do ambiente, enriquecendo os estoques do buraco negro. Mas isso não é tudo. À medida que a estrela se aproxima do buraco negro, ela começa a girar a uma velocidade enorme, criando campos magnéticos poderosos. Esses campos podem causar erupções de partículas de alta energia, que podem atingir velocidades próximas à velocidade da luz. E agora, imagine que essas erupções são direcionadas para o espaço. Elas podem formar poderosas jatos relativísticos que saem dos polos do buraco negro e atravessam o espaço por milhões de anos-luz. Os cientistas acreditam que exatamente esses jatos podem influenciar a formação de galáxias e até mesmo a evolução dos sistemas estelares. E o mais incrível, no momento em que o objeto começa a macarronizar, ele pode emitir ondas de rádio e radiação de raios-X que os cientistas podem detectar na Terra. Esse processo pode durar apenas alguns segundos, mas deixa uma marca brilhante no espaço, permitindo que os astrônomos estudem buracos negros que estão bilhões de anos-luz de nós. Quem poderia imaginar que em tão pequeno pedaço de tempo estão escondidos eventos de tamanha magnitude? A planeta HD 899.733b não é apenas uma exoplaneta, mas um verdadeiro inferno na fronteira da fantasia, onde chuvas consistem em estilhaços de vidro afiados e a temperatura pode atingir 1000 graus Celsius. Imagine, o vento nessa planeta pode soprar a uma velocidade de até 8.700 km por hora, o dobro da velocidade do som. Essas condições criam fenômenos atmosféricos incríveis, dos quais apenas podemos especular. As chuvas de vidro se formam porque há silício na atmosfera, que se desintegra em altas temperaturas, transformando-se em gotas de vidro afiadas. Mas isso não é tudo. Essas gotas não apenas caem na superfície, elas também podem se estilhaçar no ar, formando estilhaços mortais que varrem tudo em seu caminho. E se você acha que isso é o limite, espere. Há detalhes ainda mais chocantes. A atmosfera de HD 899.333b é composta principalmente por dióxido de carbono e vapor d'água, tornando-a absolutamente imprópria para a vida como a conhecemos. Mas o que acontece com a atmosfera em condições extremas? Ela está constantemente em ebulição, formando tempestades poderosas que podem durar semanas ou meses. Essas tempestades não apenas causam chuvas de vidro, mas também podem paralisar o planeta, deixando paisagens desérticas onde a temperatura pode mudar drasticamente entre o dia e a noite. E aqui surge a pergunta: como essa planeta pode existir? Pesquisas científicas mostram que HD 899.733b está a cerca de 40 anos-luz da Terra, na constelação de Aquário. Isso a torna uma das exoplanetas mais próximas disponíveis para estudo, e astrônomos aguardam ansiosamente a oportunidade de coletar mais dados.
É interessante que essa planeta foi descoberta em 2007 usando o método de trânsito, quando cientistas notaram um pequeno eclipse da estrela devido à passagem da planeta. Mas essa descoberta foi apenas o início de uma emocionante jornada no mundo das exoplanetas, onde cada novo achado levanta mais perguntas sobre a natureza do universo. Uma das características mais chocantes de HD 899.733b é que sua atmosfera pode conter nuvens de cristais de vidro que se formam a uma altura de cerca de 30 quilômetros acima da superfície. Como isso é possível? Isso está relacionado com a pressão e temperatura incríveis que agem nas moléculas, fazendo-as se unirem em estruturas incomuns. Assim, essa planeta se torna um verdadeiro laboratório para o estudo de condições extremas que podem existir além do nosso entendimento. Mas você sabia que condições semelhantes podem ajudar os cientistas a entender melhor a atmosfera de outras exoplanetas? Estudos sobre HD 899.733b podem abrir portas para novos descobrimentos sobre mundos potencialmente habitáveis na fronteira do possível. No espaço, foram descobertas moléculas de álcool, e isso não é apenas um fato engraçado. É um verdadeiro choque. Imagine só! Em nuvens de gás, onde se formam estrelas, cientistas encontraram etanol, que é o principal componente do álcool que conhecemos. Como isso é possível? Simplesmente, no espaço ocorrem reações químicas incríveis que criam moléculas complexas a partir de elementos simples. Em uma dessas moléculas encontradas na nuvem de Tau Ceti, há não apenas etanol, mas também metanol, que é usado como combustível na Terra. Essas descobertas tornaram os astrônomos semelhantes a alquimistas, que transformam gás em ouro, mas no caso deles, em moléculas que podem potencialmente sustentar a vida. Agora, imagine que essas moléculas podem se tornar a base para a formação de planetas e até mesmo de vida neles. Mas isso não é tudo. Em outras nuvens estelares, como a nuvem de Órion, foram encontradas moléculas ainda mais complexas, como aminoácidos, blocos de construção das proteínas. Pense no que isso significa para a busca por vida extraterrestre. Se no espaço já existem elementos necessários para a bioquímica, então, talvez, a vida não esteja tão longe. E agora começa o verdadeiro absurdo. Astrônomos da Observatório Europeu do Sul até registraram a presença de moléculas de ácido acético na mídia interestelar. Esse composto, com o qual estamos familiarizados da cozinha, pode desempenhar um papel na criação de compostos orgânicos complexos no espaço. Grupos científicos ao redor do mundo continuam a estudar como exatamente essas moléculas se formam em condições extremas do espaço, onde a temperatura pode chegar a menos 200 graus Celsius, e a pressão é milhões de vezes menor que na Terra. E sabe o que é ainda mais chocante? Em algumas nuvens, astrônomos encontraram até moléculas de açúcar. Essa descoberta nos faz refletir sobre como a vida poderia se desenvolver em outros cantos do universo. E que tal imaginar como essas moléculas interagem entre si, formando estruturas cada vez mais complexas? É como um jogo de construção no espaço, onde cada molécula é um novo tijolo em um grande edifício que estamos apenas começando a entender. E o mais absurdo de tudo? Pesquisas científicas mostram que essas moléculas podem existir no espaço por bilhões de anos, esperando o momento de se tornarem parte de uma nova estrela ou planeta. No Júpiter, os auroras polares atingem tamanha intensidade que sua luminosidade é centenas de vezes maior que as terrestres. Imagine! Esses espetáculos luminosos colossais surgem devido a campos magnéticos extremamente poderosos, que são 30 vezes mais fortes que na Terra. Isso permite que íons de carbono e hidrogênio criem efeitos luminosos incríveis a uma altura de até 1,5 mil quilômetros acima da atmosfera do planeta. Agora, imagine que esses não são apenas simples flashes de luz, mas verdadeiros redemoinhos que podem cobrir centenas de milhares de quilômetros. Júpiter, como um verdadeiro gigante, possui não apenas um campo magnético poderoso, mas também uma atmosfera que contém amônia, metano e vapor d'água, o que adiciona brilho e diversidade às cores das auroras. Mas isso não é tudo. As auroras polares no Júpiter podem durar não minutos, como na Terra, mas horas inteiras. Por que isso acontece?
A resposta está no fato de que o planeta gira em torno de seu eixo em apenas 10 horas, criando condições para um constante intercâmbio com o vento solar. É interessante notar que em outros planetas, como Saturno, as auroras também existem, mas têm formas e cores diferentes. Em Saturno, as auroras têm tons mais suaves e dão a impressão de que o planeta está envolto em uma tênue cortina de luz. Agora, imagine como isso parece no espaço. Dois gigantes, Júpiter e Saturno, brilhando na escuridão como dois faróis celestes. Na verdade, esses espetáculos luminosos não apenas despertam curiosidade, mas também podem fornecer aos cientistas insights sobre como funcionam os campos magnéticos e as atmosferas de diferentes planetas. E você sabia? No planeta Urano, as auroras polares podem surgir devido a um ângulo incomum do campo magnético, criando condições completamente únicas para sua formação. No centro da galáxia M87 encontra-se um buraco negro supermassivo, com uma massa superior a 6 bilhões e meio de massas solares. Isso significa que, se você pudesse colocá-lo no centro do nosso sistema solar, ele mudaria completamente sua estrutura. Mas o que realmente impressiona é que a primeira imagem desse buraco negro foi obtida apenas em 2019 e foi criada graças ao projeto Event Horizon Telescope, que reuniu esforços de astrônomos de todo o mundo. Imagine uma rede de 8 radiotelescópios distribuídos em diferentes continentes, funcionando como um único telescópio gigante do tamanho da Terra. Isso permitiu obter uma imagem onde o buraco negro aparece cercado por uma área luminosa fofa, que na verdade é um disco de acréscimo, no qual a matéria está caindo. Mas como eles conseguiram fazer isso? O segredo está no uso do método de interferometria, que permite sincronizar os dados de todos os telescópios para criar uma imagem nítida, que levou mais de 2 anos de processamento de dados. Essa foto se tornou um verdadeiro avanço na astronomia e confirmou a teoria sobre a existência de buracos negros, proposta por Albert Einstein há mais de um século. Concorda, é incrível. Podemos ver algo que antes apenas imaginávamos. Mas isso não é tudo. O raio do horizonte de eventos desse buraco negro é de aproximadamente 26 mil quilômetros. Isso significa que toda a matéria que cai nesse buraco negro desaparece sem deixar vestígios, e a luz não pode sair de seus limites. Adicione a isso o fato de que M87 está a uma distância de aproximadamente 6 milhões e meio de anos-luz de nós. E você terá uma ideia de quão difícil foi capturar esse momento. Você sabia que no centro da M87 ocorre algo ainda mais impressionante? O buraco negro dessa galáxia expulsa grandes jatos de energia que se estendem por várias dezenas de milhares de anos-luz no espaço. Esses jatos de energia podem influenciar a formação de galáxias e seu desenvolvimento. As pesquisas científicas continuam, e os astrônomos apenas começam a entender como os buracos negros afetam a matéria ao redor, e até mesmo o processo de formação de estrelas. Cada novo passo nessa direção abre novos horizontes para nossa compreensão do universo. Existem regiões no espaço onde a temperatura cai abaixo do zero absoluto. E isso não é apenas uma ideia teórica. É uma realidade que os cientistas observam em lugares fascinantes como a nebulosa Boomerang. Imagine só, a temperatura nessa nebulosa é de aproximadamente menos 273,15 graus Celsius, tornando-a o lugar mais frio conhecido no universo. Como é possível isso? A nebulosa Boomerang se formou a partir da explosão de uma estrela, e seus nuvens de gás se expandem a uma velocidade incrível, resultando em uma queda brusca na temperatura. A 14 mil anos-luz da Terra, ela é não apenas fria, mas também um dos objetos mais brilhantes no céu, com a forma de uma flecha. O que é estar em um lugar onde as moléculas quase param de se mover? E isso não é tudo. A nebulosa Boomerang contém muitos compostos complexos, como monóxido de carbono e até mesmo compostos orgânicos complexos. Os cientistas acreditam que condições semelhantes podem ser a chave para entender os processos que ocorreram na jovem universo. Mas espere, há mais. Apesar dessas condições extremas, nebulosas desse tipo podem ser locais onde as estrelas começam a se formar, e os cientistas acreditam que exatamente ali podem nascer novos sistemas solares. Como é possível isso em condições tão frias?
O segredo está nos gases, que, apesar das baixas temperaturas, possuem uma grande densidade, criando condições ideais para o colapso gravitacional. Isso significa que, em lugares assim, podem se formar estrelas que, em seguida, se tornam o lar de planetas semelhantes à Terra. Se você pensava que o frio no espaço é apenas o vazio, prepare-se para uma surpresa. Na nebulosa Boomerang, a temperatura pode chegar a menos 280 graus, o que é 2 vezes menor do que o valor mencionado anteriormente. E o mais impressionante é que, mesmo nessas condições, os cientistas descobriram a presença de água na forma de gelo, o que coloca em dúvida nossa compreensão sobre onde a vida pode existir. Imagine só, em nossa galáxia, podem existir até 40 bilhões de planetas que estão na zona de habitabilidade de suas estrelas. Isso significa que nesses planetas, teoricamente, podem existir condições adequadas para a vida, como a conhecemos. De acordo com pesquisas de astrônomos, como a equipe da Universidade da Califórnia em Berkeley, 1 em cada 5 estrelas pode ter um planeta semelhante à Terra. E agora, o mais intrigante. Isso significa que em nossa galáxia pode haver mais planetas capazes de sustentar a vida do que estrelas. Como é possível? Tudo isso porque a zona de habitabilidade não é fixa e pode variar dependendo do tamanho e brilho da estrela, bem como das características do próprio planeta. Por exemplo, planetas que estão muito próximos de suas estrelas podem ser queimados até se tornarem desertos, enquanto aqueles que estão muito distantes podem ser mundos de gelo. Mas como os cientistas encontram essas planetas? Usando telescópios poderosos, como o Kepler e o TESS, os astrônomos podem detectar planetas observando como eles bloqueiam a luz de suas estrelas ao passar por elas. Isso abre perspectivas incríveis para a busca por vida. E adivinhe só, algumas dessas exoplanetas estão a apenas alguns anos-luz de nós. Por exemplo, a planeta Próxima Centauri b, que está a apenas 4 anos-luz da Terra, é objeto de estudo ativo. Ela orbita ao redor de uma anã vermelha e pode ter água líquida em sua superfície. E agora, imagine que nessa planeta podem existir organismos capazes de se adaptar a condições completamente diferentes. Como são esses mundos? Alguns cientistas sugerem que eles podem ter florestas densas ou até oceanos, mas com um ecossistema completamente diferente. E aqui é que começa o verdadeiro absurdo. Em alguns planetas, podem existir organismos que utilizam outros elementos químicos para a vida, como enxofre em vez de oxigênio. Isso nos faz refletir sobre quão diversificada pode ser a vida no universo. Espera-se que futuras missões, como a James Webb, possam estudar com mais detalhes a atmosfera das exoplanetas e procurar sinais de vida possível. Mas espere, isso ainda não é tudo. Nem podemos imaginar quantas descobertas incríveis nos aguardam no futuro, quando pudermos estudar algumas dessas planetas de perto. No momento, astrônomos continuam a descobrir novas exoplanetas, e algumas delas podem ser ainda mais semelhantes à Terra do que podemos imaginar. No constelado de Aquário, há uma colossal nuvem de água que contém 143 trilhões de vezes mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. Imagine! Essa nuvem está a uma distância superior a 12 bilhões de anos-luz de nós, e contém tanta água que, se fosse reunida, seria suficiente para encher os oceanos da Terra mais de 1000 vezes. Cientistas descobriram essa nuvem usando radiotelescópios que conseguiram detectar moléculas de água sendo emitidas por ela. O que é mais impressionante? Essa água não é apenas comum, mas está na forma de vapor, tornando-a ainda mais misteriosa. Como tanta água conseguiu se formar em uma parte tão remota do universo? Isso abre novas fronteiras para o entendimento de como se formam galáxias, estrelas e sistemas planetários. A nuvem de água em Aquário, conhecida como APM 08-279-5255, tem uma massa de 130 bilhões de massas solares, ou seja, é 10 vezes maior que a massa da nossa galáxia. Ela contém não apenas água, mas também uma quantidade imensa de carbono e outros elementos químicos necessários para a formação da vida. Mas o que é ainda mais surpreendente é que essa nuvem ativamente absorve a luz dos objetos ao seu redor, criando o efeito de lentes gravitacionais que permite aos astrônomos estudar seus detalhes, invisíveis a olho nu.
Como isso acontece? A gravidade da nuvem curva o espaço ao seu redor, permitindo ver objetos por trás dela, como através de uma lente. E isso não é tudo. Nessa nuvem também estão moléculas que podem contar sobre a composição química da antiga universo, ajudando-nos a entender como a vida se desenvolveu na Terra e possivelmente além dela. Mas o mais chocante: pesquisas mostram que nuvens semelhantes podem estar espalhadas por toda o universo, o que significa que podemos estar rodeados de água em um nível do qual nem suspeitamos. Cientistas continuam a estudar esse fenômeno extraordinário e, quem sabe, em breve, descobriremos fatos ainda mais incríveis sobre nuvens de água em outras galáxias. Magnetares, estrelas de nêutrons descobertas em 1979, possuem um campo magnético que é milhares de vezes mais forte do que o campo magnético da Terra. Imagine um campo magnético capaz de causar tempestades magnéticas a milhões de quilômetros de distância. Essas estrelas têm uma massa 1,5 vezes maior do que o nosso Sol, mas estão comprimidas até o tamanho de uma pequena cidade, criando uma densidade incrível. Uma colher de chá de matéria de magnetar pesa mais de 1 milhão de toneladas. Mas isso não é tudo. Magnetares emitem poderosos raios X e raios gama, que podem ser detectados na Terra, apesar da distância de milhões de anos-luz. Você sabia que essas estrelas podem enviar fluxos de nêutrons para a Terra, que podem danificar satélites e até afetar a operação das redes elétricas? Mas como elas se formam? O segredo está no colapso de uma estrela massiva durante uma supernova, quando o núcleo da estrela se comprime até o tamanho de alguns quilômetros, e a força do campo magnético se torna tão poderosa que nem os núcleos atômicos podem resistir. E agora, imagine que magnetares podem cantar. Sua rotação cria ondas sonoras que se transformam em ondas de rádio, e os astrônomos podem captá-las. Essas estrelas podem girar a uma velocidade incrível, até 7 vezes por segundo. Mas isso ainda não é tudo. Existe a hipótese de que alguns magnetares possam ser vagantes, ou seja, podem se mover pela galáxia, deixando um rastro de radiação de raios X. E agora, o mais surpreendente. Magnetares podem causar oscilações no contínuo espaço-tempo, criando ondas gravitacionais que podem ser registradas na Terra. Se você acha isso impressionante, saiba que magnetares podem emitir energias equivalentes a 1,5 milhões de toneladas de TNT a cada segundo. Na Lua, permanecem marcas de astronautas que estiveram lá durante as missões Apollo, e esses sinais de atividade humana serão preservados por milhões de anos. Imagine! As pegadas de botas deixadas na superfície permaneceriam tão nítidas quanto no dia em que foram feitas. É claro que a ausência de atmosfera na Lua significa que não há vento, chuva ou outros fatores que possam apagar essas marcas. Na Terra, cada marca pode desaparecer em alguns anos sob a influência da natureza. Mas na Lua, isso não ocorre. Em apenas algumas horas, os astronautas criaram crateras lunares, deixaram instrumentos científicos e até mesmo deixaram bandeiras, que ainda estão no lugar. Você sabia que a bandeira instalada por Neil Armstrong em 1969 ainda está preservada e até mesmo parece estar em bom estado, apesar da radiação? Ela está branca de poeira, mas sua estrutura ainda é visível. Mas isso não é o mais impressionante. É importante notar que na Lua não há processo de erosão, como na Terra. Portanto, as marcas deixadas pelos humanos não serão alteradas. Durante milhões de anos, quando meteoritos continuarem a bombardear a superfície da Lua, nenhum desses impactos as apagará, pois a maioria dos meteoritos é pequena demais para causar mudanças significativas nessas áreas. Agora, imagine que no futuro, quando a humanidade retornar à Lua, eles podem encontrar rastros de seus antecessores, deixados durante os primeiros passos em outro corpo celeste. Isso pode causar surpresa entre os pesquisadores que verem pegadas de botas e instrumentos antigos, como se tivessem sido deixados apenas alguns dias antes. Você já se perguntou como futuras civilizações interpretarão esses artefatos? Quando pudermos explorar outros planetas, as marcas na Lua podem se tornar um importante testemunho de que a humanidade conquistou o espaço. E o mais interessante? Toda essa informação será preservada na forma de objetos que poderão contar a história da humanidade por milhões de anos.
Imagine um universo com um diâmetro de aproximadamente 93 bilhões de anos-luz, com uma idade de 13,8 de bilhões de anos. Como é possível? Este paradoxo único está relacionado ao fato de que o espaço em si está se expandindo. Quando olhamos para galáxias distantes, vemos elas não como são agora, mas como eram há bilhões de anos. Por isso, a luz que partiu dessas galáxias quando o universo era jovem percorreu distâncias colossais, e seu caminho aumentava à medida que o espaço se expandia. O mais estranho é que algumas dessas galáxias estão tão distantes que sua luz, possivelmente, nunca chegará a nós, mesmo que esperemos bilhões de anos. Isso ocorre porque a velocidade de expansão do espaço supera a velocidade da luz. Há 100 anos, astrônomos como Edwin Hubble começaram a notar que galáxias distantes se afastam de nós, e essa descoberta se tornou a base da teoria do Big Bang. Um ponto importante é que o universo não se expande em algum espaço vazio. Ele mesmo é o espaço. Isso significa que entre as galáxias aparece novo espaço. Se você pudesse observar o universo em seus primeiros momentos de existência, veria que as distâncias entre as galáxias eram muito menores. Mas com o tempo, devido a essa expansão, elas se tornaram tão grandes que agora vemos 93 bilhões de anos-luz. E aqui começa o realmente louco. Os cientistas sugerem que, se o universo parasse de se expandir, ele colapsaria de volta ao ponto do Big Bang. Mas isso não é a única hipótese. O modelo de inflação, proposto no final do século XX, afirma que nas primeiras frações de segundo após o Big Bang, o universo se expandiu com uma velocidade incrível, muito maior que a velocidade da luz. Isso explica por que podemos observar tamanhas distâncias, pois algumas partes do universo estão além do que podemos ver. Se você pensava que já era tudo, então venha mais uma descoberta ainda mais chocante. Dados modernos mostram que o universo provavelmente continuará a se expandir para sempre, e essa expansão está acelerando. Isso está relacionado à enigmática energia escura, que, como se presume, compõe cerca de 70% de toda a energia do universo. Ninguém sabe o que é, mas seu impacto na expansão do espaço é colossal. Pesquisas científicas mostram que a energia escura age como algum tipo de efeito antigravitacional, que empurra as galáxias cada vez mais longe uma das outras. No momento, podemos apenas especular sobre os efeitos dessa constante expansão ao longo de bilhões de anos. E o que é ainda mais chocante? Ainda não podemos determinar com precisão o que acontece no centro dos buracos negros, pois eles distorcem o espaço e o tempo, tanto que as leis da física, como as conhecemos, param de funcionar. Energia escura é outro aspecto misterioso do nosso universo, e ela representa nada menos que 68% de todo o seu conteúdo. Imagine que toda a matéria visível, incluindo estrelas, planetas e galáxias, ocupa apenas 32%. Isso significa que a maior parte do universo permanece invisível e desconhecida. Mas o que realmente é chocante: a energia escura não só preenche o espaço, mas também atua como um anticatalisador, fazendo com que o universo se expanda a uma velocidade crescente. Sabe como isso acontece? A descoberta em 1998, quando astrônomos estudaram supernovas, mostrou que sua luz chega até nós mais devagar do que esperado. Isso significava que algo desconhecido estava puxando o universo em diferentes direções. E assim, surgiu a ideia da energia escura. No entanto, o mais surpreendente é que não sabemos do que ela é feita. Alguns cientistas sugerem que pode ser a quintessência, uma forma de energia que permeia o espaço, mas ainda não há provas diretas. 80% de todas as galáxias se movem mais rápido do que deveriam, se considerarmos apenas a gravidade. Isso levanta a questão: qual é o verdadeiro impacto da energia escura? E é aqui que começa a verdadeira briga de mentes. Pesquisas mostram que a energia escura pode alterar a estrutura do espaço-tempo, criando um efeito semelhante ao de uma borracha esticada, que faz com que ela se expanda. Mas espere, tem mais. Algumas teorias dizem que a energia escura pode estar relacionada a flutuações quânticas, que ocorrem até mesmo no espaço vazio. Isso abre um mundo de possibilidades para entender como nosso universo funciona. Mas isso não é tudo.
Alguns cientistas acreditam que a energia escura pode estar relacionada a uma força conhecida como constante cosmológica, proposta por Albert Einstein em 1915. Essa constante, segundo seus cálculos, poderia mudar nossa compreensão da gravidade e da expansão. No final das contas, a energia escura não é apenas um mistério, mas também a chave para desvendar os próprios fundamentos da física. E sabe o que é mais louco? A energia escura pode ser a principal força por trás do destino do universo, determinando se ele se expandirá para sempre ou, eventualmente, desacelerará e começará a se contrair. O telescópio espacial Hubble se tornou um verdadeiro arquivo de maravilhas espaciais, realizando mais de 1.400.000 observações além do nosso planeta. Esses dados representam um imenso conjunto de informações que ultrapassam os 100 terabytes, o equivalente a aproximadamente 100.000 filmes em alta definição. Cada imagem que Hubble enviou para a Terra contém detalhes que, por vezes, são impossíveis de serem observados mesmo com os mais poderosos telescópios terrestres. Por exemplo, suas observações de nebulosas e galáxias revelam os mistérios da formação e evolução das estrelas. Você sabia que, graças ao Hubble, os astrônomos descobriram que a expansão do universo é mais rápida do que pensávamos? A descoberta de que a energia escura representa cerca de 70% de toda a energia do universo foi uma verdadeira sensação. Mas isso não é tudo. Hubble nos presenteou com imagens únicas, como a famosa foto do Deep Field Hubble, onde é possível ver mais de 3.000 galáxias espalhadas pelo vasto cosmos. Essa imagem nos deu uma ideia de como o universo parecia alguns bilhões de anos após o Big Bang. E agora, imagine que todos esses dados estão disponíveis para pesquisadores e entusiastas da astronomia em todo o mundo. Hubble abriu um novo nível de acesso ao conhecimento do espaço. Cada novo lançamento de dados permitia que os astrônomos fizessem descobertas inesperadas. Por exemplo, a detecção de exoplanetas orbitando estrelas distantes tornou-se possível graças a seus métodos únicos de observação. Mas você sabia que há algo ainda mais impressionante? Hubble continua a funcionar e sua missão ainda não está completa. Ele continua a fazer novas descobertas que nos surpreenderão no futuro. Imagine uma região onde, além da órbita de Netuno, se esconde um mundo inteiro de objetos gelados, o cinturão de Kuiper, que se estende até 150 unidades astronômicas do Sol. Ele está cheio de corpos misteriosos, e entre eles está a pequena planeta Plutão, que é menor que nossa Lua. Mas não para por aí. No cinturão de Kuiper, há mais de 30.000 objetos conhecidos, e provavelmente há centenas de milhares, se considerarmos os corpos mais pequenos. Esses gigantes gelados, com tamanhos de algumas centenas de metros até milhares de quilômetros, são restos do material do qual se formou nosso sistema solar. Você sabia que algo impressionante? Alguns desses objetos têm órbitas tão incomuns que seu movimento pode ser descrito como verdadeiras danças espaciais. Por exemplo, o objeto chamado Éride, que é 2 vezes maior que Plutão, orbita o Sol em uma órbita elíptica que leva mais de 800 anos. Mas isso ainda não é tudo. Muitos objetos do cinturão de Kuiper têm satélites, como Plutão, que tem 5 luas conhecidas, incluindo o Haum, que por si só é um corpo bastante grande. Além disso, esse cinturão abriu novos horizontes para os astrônomos, pois seu estudo nos ajuda a entender melhor a formação dos planetas e seus satélites. E agora, imagine que entre os cometas gelados e asteroides podem estar escondidos objetos ainda mais misteriosos que ainda não descobrimos. Talvez no futuro nos depararmos com novas pequenas planetas que mudarão nossa visão do sistema solar. E o mais impressionante? Cientistas já estão trabalhando em novas missões para explorar esse cinturão misterioso, e quem sabe, em breve descobriremos algo absolutamente fascinante sobre ele. No Titã, satélite de Saturno, existem lagos de metano, e isso não é apenas uma curiosidade, mas uma verdadeira descoberta. Em termos de tamanho, eles podem rivalizar com os maiores lagos da Terra, como o Mar Cáspio. Imagine um cenário onde, em vez de água, há metano líquido e etano, e a temperatura na superfície atinge menos 188 graus Celsius.
Esses lagos de metano formam uma rede complexa que se estende por milhares de quilômetros quadrados, tornando o Titã o único lugar no sistema solar onde observamos líquidos estáveis na superfície. E o que é ainda mais surpreendente? A atmosfera do Titã é composta por nitrogênio em 85%, o que a torna semelhante à atmosfera da Terra primitiva. Essa descoberta faz com que os cientistas revisem suas hipóteses sobre a possibilidade de existência de vida além do nosso planeta. E agora imagine isto. Na atmosfera do Titã também foram encontrados moléculas orgânicas, como acetileno e diacetileno, que podem servir como blocos de construção para a vida. Durante 30 anos, pesquisadores tentaram entender como esses elementos podem interagir em condições de baixa temperatura e pressão. Mas isso ainda não é o mais estranho. No Titã, existem até dunas que lembram as terrestres, mas que são feitas de metano cristalino e partículas orgânicas. Essas dunas podem atingir até 100 metros de altura e se estender por centenas de quilômetros, criando um paisagismo único que pode nos contar sobre as condições climáticas do Titã. E você acha que algo aconteceria se enviássemos uma missão até lá? A resposta a essa pergunta pode mudar nossa compreensão da vida no espaço. Pesquisas realizadas pela sonda Cassini e pelo lander Huygens mostraram que o Titã possui não apenas lagos líquidos, mas também nuvens de metano que se formam como resultado de processos atmosféricos complexos. Essas nuvens podem levar a chuvas de metano, criando novas possibilidades para a formação de ecossistemas complexos. E o que é ainda mais surpreendente? A alguns quilômetros de profundidade abaixo da superfície do Titã, podem existir oceanos de água líquida, tornando-o um dos lugares mais promissores para a busca por vida extraterrestre. Em algumas áreas, os cientistas têm razões para acreditar que a temperatura nesses oceanos pode ser alta o suficiente para sustentar reações químicas necessárias para a vida. No Titã, tudo parece estar criado para nos fazer perguntar: e se a vida lá existe, mas em uma forma completamente diferente da que estamos acostumados? No espaço, existem os misteriosos Neptunos quentes, planetas que, por seus tamanhos e composição, lembram o Netuno, mas estão a uma distância incrivelmente próxima de suas estrelas. Imagine um mundo onde a temperatura superficial pode atingir 1000 graus Celsius. Isso não é apenas quente, é uma verdadeira fornalha. Esses corpos celestes orbitam suas estrelas em órbitas que podem ser 10 vezes mais próximas do que a Terra ao Sol. Um exemplo disso é o planeta WASP-121b, que orbita sua estrela em apenas uma sétima parte do ano terrestre. Mas isso ainda não é o mais surpreendente. A atmosfera desses planetas pode conter compostos químicos como vapor d'água, monóxido de carbono e até ferro. E sabe o que é ainda mais estranho? Nos Neptunos quentes, pode chover vidro derretido, pois as temperaturas são tão altas que até os materiais mais resistentes se tornam líquidos. Além disso, a pressão na superfície desses planetas pode ser centenas de vezes maior que a terrestre, tornando sua habitabilidade impossível para qualquer organismo conhecido. Mas como eles se formam? O segredo está no fato de que sua formação ocorre em condições em que os gigantes gasosos, como Júpiter, migram em direção às suas estrelas, perdendo parte de sua atmosfera no processo. Estudos mostram que esses planetas podem ser até 2 vezes mais comuns do que se pensava anteriormente, mudando nossa compreensão sobre a formação de sistemas planetários. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Os cientistas sugerem que, como resultado dessas migrações, os Neptunos quentes podem perder suas camadas de hidrogênio e se transformar em planetas mais pequenos e rochosos, chamados de superterras. Mas como isso afeta as possibilidades de encontrar vida além do nosso sistema solar? Talvez, exatamente entre os Neptunos quentes, estejam as chaves para entender como se formam os exoplanetas e quais deles podem ser habitáveis. Os cientistas já descobriram mais de 100 desses planetas, e cada um deles abre novos horizontes para o estudo. Por exemplo, o planeta HAT-P11b tem uma atmosfera rica em vapor d'água, que pode servir como indicador na busca por vida. Mas o que é ainda mais impressionante? Alguns pesquisadores sugerem que nas nuvens dos Neptunos quentes podem existir organismos capazes de sobreviver em tais condições extremas,
o que questiona nossas ideias sobre a vida em outros planetas. De acordo com a teoria da inflação, nosso universo pode ser apenas uma de bilhões de bolhas, flutuando em um vasto oceano de multiverso. Imagine, a cada momento, quando uma nova bolha se forma, ela se expande com uma velocidade colossal, criando espaço e tempo como os conhecemos. Essa teoria foi proposta por um dos mais renomados físicos, Andrei Linde, no final dos anos 80, e ela transformou nossa compreensão sobre como o universo se originou. Mas o que realmente é chocante? Segundo essas ideias, pode haver múltiplos universos, cada um com suas próprias leis físicas e parâmetros. Você sabe o que isso significa? Se uma dessas universos tiver um pouco mais de quarks, lá podem existir formas de vida completamente diferentes daquelas que conhecemos. Por exemplo, em algumas dessas bolhas pode não haver gravidade, nem luz, ou então o tempo pode fluir de maneira completamente diferente. Como é possível? Tudo isso porque a inflação cria condições em que diferentes parâmetros físicos podem variar. Modelos científicos sugerem que essas bolhas podem surgir e desaparecer infinitamente, tornando cada uma delas única. Agora, imagine que em uma dessas bolhas se pudesse encontrar um mundo onde os dinossauros não se extinguiram, mas evoluíram para seres racionais. Isso não é apenas fantasia. Cientistas estão ativamente estudando como diferentes parâmetros podem influenciar o desenvolvimento da vida. Dependendo das condições existentes em diferentes bolhas, podem surgir formas completamente diferentes de matéria e energia. Por exemplo, em uma dessas universos pode existir matéria escura, que não interage com a matéria comum, mas que pode compor até 96% da massa e energia do universo. Se você pensava que isso era tudo, prepare-se para o mais chocante. Segundo cálculos, os tamanhos dessas bolhas podem variar de minúsculos até gigantes, do tamanho de uma galáxia inteira. E o que é ainda mais surpreendente? Essas bolhas podem estar completamente além do nosso entendimento, pois podem estar além do nosso horizonte observável. Cientistas continuam a explorar essas ideias, e enquanto buscamos respostas, resta apenas uma pergunta: quantas dessas bolhas podem existir? E quais segredos elas podem guardar? Imagine uma estrutura que se estende por trilhões de quilômetros e contém bilhões de galáxias. É a Grande Muralha de Sloan, que tem um comprimento de 1 bilhão e 370 milhões de anos-luz. Este objeto colossal foi descoberto em 2006 e representa uma das maiores estruturas conhecidas no universo. O que é notável é que a muralha é composta por aglomerados galácticos conectados por fios invisíveis de matéria escura, formando redes gigantescas que capturam nossa imaginação. No centro dessa estrutura estão gigantes como o aglomerado de galáxias de Leão, que por si só pode conter mais de 7.000 galáxias. Sabia que, se pudéssemos ver essa muralha em sua totalidade, ela pareceria uma grande teia de aranha cruzando o céu noturno? Mas isso não é tudo. O mais interessante é que a Grande Muralha de Sloan está na fronteira do nosso conhecimento sobre como se formaram as estruturas no universo. Cientistas acreditam que sua formação está relacionada à maneira como a gravidade atuou sobre grandes aglomerados de matéria, atraindo galáxias e formando essas estruturas colossais. Cada aglomerado na muralha pode conter centenas de bilhões de estrelas, e algumas delas estão tão distantes que a luz que chega até nós levou bilhões de anos. Isso significa que estamos observando-as como eram há muito tempo. E há mais um detalhe surpreendente. A Grande Muralha de Sloan faz parte de uma estrutura ainda maior, conhecida como Superamasso da Virgem, que abrange vários milhões de anos-luz. Se você pensava que isso era tudo, aqui vai uma pergunta: qual será o destino dessa muralha? Pesquisas mostram que, apesar de seus tamanhos gigantescos, ela pode estar se desintegrando gradualmente sob a ação da energia escura. Esse descobrimento questiona nosso entendimento sobre como o universo se comporta nas maiores escalas. E lembre-se de que cada novo descobrimento nessa área da ciência pode mudar para sempre nossa visão do cosmos. O que você acha que ainda está escondido em nosso universo? Os caracóis marrons são objetos espetaculares no espaço, situados na fronteira entre estrelas e planetas.
Imagine que eles são muito pequenos para iniciar reações termonucleares, mas grandes o suficiente para ter sua própria gravidade e se formar como algo mais complexo do que apenas esferas de gás. Esses mundos misteriosos podem ter uma massa de 30 a 75 Júpiters, mas sua temperatura não atinge o ponto crítico para iniciar a fusão termonuclear, característica das estrelas. O mais interessante é que os caracóis marrons não emitem luz devido a reações termonucleares, mas devido ao calor que resta de sua formação, lentamente resfriando-se nos vastos espaços do cosmos. Sua atmosfera pode conter hidrogênio, hélio e até metano, dando-lhes uma variedade de cores e tons, de marrom a vermelho. E isso não é tudo. Os caracóis marrons podem causar seus próprios meteoros e fenômenos atmosféricos, tornando-os ainda mais intrigantes. Pesquisas científicas mostram que em nossa galáxia podem haver mais de 100 bilhões deles, e esse número continua a crescer com novos descobrimentos. Mas o que realmente impressiona é que alguns desses objetos podem até ter seus próprios planetas orbitando ao redor deles. Você sabia que os caracóis marrons podem estar apenas alguns graus acima do zero absoluto? Isso significa que eles podem ser verdadeiros gigantes de gelo, cercados por condições extremamente frias. Em alguns casos, sua temperatura pode chegar a apenas 75 graus Celsius, tornando-os potencialmente interessantes para a busca por formas exóticas de vida. Mas o mais louco é que os caracóis marrons podem ter satélites que representam potenciais locais para a vida. Como isso é possível? Essa descoberta faz com que os astrônomos revisem suas ideias sobre o que é uma área habitável no cosmos. Astrônomos da Universidade da Califórnia recentemente descobriram um caracol marrom que está a apenas 100 anos-luz da Terra, tornando-o um dos objetos mais próximos desse tipo conhecidos. Ele tem uma massa de 127 Júpiters e sua temperatura é de apenas 180 graus Kelvin. Você sabe o que isso significa? Isso significa que ele pode conter muitos mistérios sobre a formação de sistemas planetários. De fato, os caracóis marrons podem ser a chave para entender nosso próprio vizinho solar e sua formação. E isso realmente é fascinante. Astronautas que retornam de saídas ao espaço aberto frequentemente mencionam um misterioso cheiro espacial que causa verdadeiro choque e espanto. Imagine como, após várias horas de trabalho na ausência de gravidade, eles tiram seus trajes espaciais e são imediatamente envolvidos por um aroma que é difícil de descrever. Esse aroma, segundo eles, lembra uma mistura de metal quente, solda e até mesmo carne assada. Mas o que está por trás desse fenômeno fascinante? Especialistas explicam que isso está relacionado com partículas que ficam nos trajes após o contato com o espaço. Quando os astronautas saem ao espaço aberto, eles encontram diferentes formas de radiação e micrometeoritos que afetam os materiais dos trajes. Como resultado, na superfície dos trajes se formam compostos químicos, cujas evaporações criam esse aroma peculiar. Mas isso não é tudo. Cientistas afirmam que o aroma pode variar dependendo do local de saída e das condições em que os astronautas trabalham. Por exemplo, perto da ISS, onde a atividade da estação espacial influencia o ambiente, o aroma pode ser mais pronunciado. Interessante é que, no espaço, não há oxigênio, então o aroma em si não pode se espalhar como na Terra. Mas, quando os astronautas retornam à nave, essas partículas começam a interagir com o oxigênio, criando aquele aroma. E sabe o que é ainda mais surpreendente? Astronautas até comparam esse aroma com algo que pode causar apetite e brincam que, após saírem ao espaço, eles sentem vontade de comer carne assada. Isso levanta questões. Como a atmosfera espacial afeta os sentidos humanos? Estudos mostram que a percepção do aroma pode estar relacionada a mudanças no cérebro que ocorrem na ausência de gravidade. Astrônomos e biólogos continuam a estudar como a ausência de gravidade afeta nossos órgãos dos sentidos. E o mais interessante de tudo, apesar de toda essa imprevisibilidade, os astronautas não perdem o interesse em explorar o espaço, pois cada saída pode trazer algo novo e fascinante. Em Júpiter, um gigante furacão conhecido como Grande Mancha Vermelha está em fúria, existindo há mais de 350 anos. Imagine só! É um redemoinho tão vasto que poderia caber 3 terras nele.
O furacão tem cerca de 21 mil quilômetros de largura, e seus ventos atingem velocidades de até 250 quilômetros por hora. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Ao contrário dos furacões da Terra, que geralmente passam rapidamente, este fenômeno interminável continua a se agitar na atmosfera de Júpiter, como se tivesse uma vida própria. E agora, imagine que a cor vermelha brilhante deste furacão é causada por complexas reações químicas na atmosfera do planeta, onde predominam amônia e metano. Cientistas ainda não sabem exatamente o que mantém sua estabilidade ao longo dos séculos, mas uma coisa é certa: ele não vai embora tão cedo. Estudos mostram que, ao longo das últimas décadas, a Grande Mancha Vermelha tem diminuído lentamente em tamanho, mas suas dimensões ainda são imensas, tornando-o um dos fenômenos naturais mais grandiosos do nosso sistema solar. E o que é ainda mais surpreendente? Alguns cientistas sugerem que no coração desse furacão pode haver energia suficiente para causar mudanças na atmosfera de Júpiter por milhões de anos. Isso significa que ainda não desvendamos todos os segredos que este gigante redemoinho guarda. Se você acha que vê tudo, olhe para seus satélites, pois eles também podem contar muito sobre como a gravidade e a atmosfera interagem nesse mundo fascinante. No espaço, a uma distância de mais de 160 mil anos-luz da Terra, encontra-se um gigantesco nebuloso que não cessa de surpreender os astrônomos: o Sagitário B2. Este nebuloso contém volumes incalculáveis de matéria, mais de 7 bilhões de litros de etanol. Sim, você não ouviu errado. O etanol, que utilizamos na Terra para a produção de bebidas, está presente nesse nebuloso na forma de uma complexa mistura de moléculas em estado gasoso e líquido. Sabe o que isso significa? Se conseguíssemos coletar toda essa massa, teríamos suficiente etanol para fornecer bebidas alcoólicas ao planeta por décadas. Mas isso ainda não é o mais incrível. Dentro do nebuloso Sagitário B2, há uma grande variedade de compostos químicos, incluindo formaldeído e metanol, que interagem entre si, criando uma reação única que leva à formação de novas moléculas. Este nebuloso é uma verdadeira laboratório para processos químicos que poderiam explicar como a vida poderia ter surgido na Terra. E agora, imagine que o etanol no espaço pode conter vestígios de compostos orgânicos que, por sua vez, poderiam ser precursores da vida. Mas isso ainda não é tudo. Os cientistas acreditam que nebulosos como o Sagitário B2 desempenham um papel crucial na formação de planetas, pois se tornam fontes de matéria para a formação de novas estrelas e sistemas planetários. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Alguns astrônomos sugerem que nebulosos como esse poderiam conter condições para o surgimento da vida, como a conhecemos. E se em esses cantos distantes do universo existirem mundos onde o etanol não é apenas um produto, mas a base da vida? Pois se o etanol pode se formar em tamanhas quantidades, isso abre portas para inúmeros novos estudos. Os cientistas continuam observando esse nebuloso e estudando sua composição para entender como isso afeta a formação de galáxias e estrelas. Lembre-se de que o Sagitário B2 é apenas um dos muitos nebulosos espaciais que podem esconder mistérios capazes de mudar nossa compreensão do cosmos e da vida. E o que é ainda mais surpreendente? Dentro desse nebuloso, os astrônomos encontraram vestígios de outras moléculas que podem estar relacionadas à formação de compostos orgânicos complexos. Gama-impulsos não são apenas fenômenos espaciais, mas verdadeiras enigmas do universo, capazes de surpreender até os astrônomos mais experientes. Imagine só! Em uma única segundo, eles liberam mais energia do que o Sol em toda a sua vida, que dura cerca de 10 bilhões de anos. O mais poderoso gama-impulso registrado pelos cientistas ocorreu a 260 milhões de anos-luz da Terra e recebeu o nome de GRB 2012. Essa explosão foi tão intensa que sua luz alcançou nosso planeta apenas 3 bilhões de anos após o evento. Pense nisso. A luz do gama-impulso cruza o espaço a uma velocidade tal que, em 3 minutos, percorre uma distância de 19 milhões de quilômetros, deixando um rastro de energia comparável a trilhões de ogivas nucleares. Mas como essas explosões tão poderosas ocorrem? A maioria deles ocorre durante o colapso de estrelas massivas que esgotaram seu combustível e não conseguem mais manter reações termonucleares.
Nesse momento, a estrela se transforma em um buraco negro e expulsa jatos de matéria que se movem a velocidades próximas à da luz. Esses jatos liberam energia na forma de raios gama, e quando se chocam com o meio ambiente, ocorre uma explosão incrível. Mas isso não é tudo. Gamma impulsos podem durar de algumas milissegundos a várias horas, criando verdadeiros fogos de artifício no espaço. Por exemplo, o Impulsus GRB 2011 durou apenas 40 segundos, mas nesse tempo liberou tanta energia que poderia iluminar toda a galáxia por 30 milhões de anos-luz. Os cientistas até sugerem que gamma impulsos podem estar relacionados à formação de estrelas de nêutrons e até mesmo à origem de buracos negros, abrindo novos horizontes para a pesquisa. E o que é ainda mais impressionante? Alguns desses impulsos podem ser vistos da Terra a olho nu, como foi o caso do Impulsus GRB 2030, observado por astrônomos em 2012. Ele foi tão brilhante que sua luz foi vista até mesmo contra o brilho do céu noturno. As pesquisas sobre gamma impulsos continuam, e cada novo impulso descoberto revela para nós novas páginas no entendimento do universo e seus mistérios. Cada vez que os astrônomos registram um novo gamma impulso, eles levantam um véu sobre como estão organizados os cantos mais distantes do espaço, e isso é apenas o começo. Todo dia, cerca de 100 toneladas de material cósmico caem na Terra na forma de poeira de meteoros. Imagine só, é como se um caminhão cheio de bolas de aço aterrissasse no planeta uma vez por dia, e nós nem percebêssemos. Essas partículas minúsculas, do tamanho de alguns micrômetros, são os restos de cometas e asteroides que, desde a formação do Sistema Solar, viajam pelos vastos espaços do cosmos. Mas o que realmente impressiona é que a maioria delas queima na atmosfera, deixando rastros brilhantes de meteoros. Sabe o que é um bólido? É um meteoro que fica tão brilhante que pode ser visto mesmo de dia. Sua temperatura pode chegar a 1000 graus Celsius. Mas isso ainda não é o mais estranho. Desses 100 toneladas que atingem a Terra, apenas uma pequena parte, cerca de 1 tonelada, atinge a superfície na forma de meteoritos. Esses meteoritos podem ser tanto de pedra quanto de metal, e até mesmo conter minerais raros, como níquel ou cobalto. E é aqui que começa o verdadeiro mistério. Alguns meteoritos encontrados na Terra foram formados em condições que não conseguimos reproduzir nem mesmo na Terra. Por exemplo, o meteorito Hopkins, que caiu em 1993, contém minerais formados sob pressão superior a 30.000 atmosferas. Isso significa que sua estrutura pode nos contar como se formam os planetas em outros sistemas estelares. E o que é ainda mais surpreendente? Estudos mostram que os meteoritos podem transportar moléculas orgânicas, precursores da vida, o que coloca em dúvida onde exatamente a vida na Terra começou. Cada meteorito não é apenas uma pedra, é uma mensagem cósmica que pode mudar nossa compreensão sobre a vida e o universo. Incrivelmente, em alguns casos, os meteoritos podem até conter água congelada em sua estrutura, o que abre portas para a pesquisa de exoplanetas onde pode haver vida. Então, na próxima vez que você ver uma chuva de meteoros, lembre-se, não é apenas um espetáculo. É um verdadeiro show cósmico que acontece todos os dias acima de nossas cabeças. Cada meteoro que você vê pode ser a chave para desvendar mistérios que ainda nem começamos a entender. No centro de algumas galáxias encontram-se os quásares, verdadeiros astros do universo, cujas luminosidades podem exceder a luminosidade de 1 trilhão de estrelas. Imagine só, um único quasar emite tanta luz que é visível a uma distância superior a 12 bilhões de anos-luz. Mas qual é o segredo de sua energia incrível? A resposta está em seus núcleos, onde se encontra uma supergigante buraco negro, com uma massa que pode chegar a bilhões de massas solares. Quando a matéria, incluindo gás e poeira, se dirige a esse buraco negro, ela é aquecida a temperaturas extremas e começa a emitir luz nos intervalos visível, ultravioleta e raio-x. Isso cria potentes fluxos de energia, tornando os quásares alguns dos objetos mais brilhantes do universo. Mas isso não é tudo. Os quásares podem emitir potentes ondas de rádio, criando fenômenos que os cientistas chamam de radiogaláxias. Seu tamanho pode exceder o tamanho das próprias galáxias, e eles podem se estender por milhões de anos-luz.
E o que é ainda mais surpreendente? Os quásares podem aparecer e desaparecer repentinamente, mudando sua luminosidade em questão de dias ou até horas, o que deixa os cientistas intrigados. Os cientistas conseguiram identificar mais de 30 mil quásares, mas novos são descobertos todos os anos, aumentando ainda mais o interesse. Estudos mostram que os quásares poderiam ter desempenhado um papel crucial na formação das galáxias, influenciando o espaço ao redor e regulando as taxas de formação de estrelas. Sua luminosidade pode ser tão poderosa que, em alguns casos, fora das galáxias, eles se tornam as principais fontes de luz. Esse fenômeno impressionante está relacionado ao fato de que os quásares podem gerar radiação milhões de vezes superior à luminosidade de toda sua galáxia natal. E isso não é o limite. Existem até teorias de que os quásares podem influenciar a evolução das galáxias, criando condições para a formação de novas estrelas. Mas o que é especialmente intrigante é que os quásares são principalmente observados em uma fase jovem do universo, o que leva os astrônomos a se perguntar como eles poderiam ter se formado tão rapidamente após o Big Bang. O que você acha que acontece dentro de um quasar? A resposta pode ser mais complexa do que parece à primeira vista e requer pesquisas aprofundadas. No polo norte de Saturno, observa-se uma tempestade hexagonal, que impressiona pela sua forma e tamanho incomparáveis. Seu diâmetro é de aproximadamente 25 mil quilômetros, o que é maior que o diâmetro da Terra inteira. Esta tempestade existe há décadas e, segundo os cientistas, pode continuar ativa por mais de 30 anos. O que é ainda mais surpreendente? As paredes desse hexágono alcançam alturas de até 30 quilômetros, criando um contraste vertical impressionante com o entorno. A estrutura hexagonal forma-se devido a condições atmosféricas específicas e não por um fenômeno casual. O vento nessa altura pode atingir velocidades de até 300 km por hora, criando poderosos redemoinhos que mantêm a estabilidade dessa forma única. Mas isso ainda não é o mais estranho. A temperatura nas camadas superiores da atmosfera de Saturno pode cair até menos 200 graus Celsius, criando condições extremas para a formação de nuvens de cristais de gelo. E agora, imagine que dentro desse gigantesco hexágono ocorre outro fenômeno atmosférico. Correntes rápidas e poderosas que se misturam e se separam, causando constantes mudanças na estrutura das nuvens. E aqui começa o verdadeiro absurdo. No centro da tempestade hexagonal, há um anticiclone estável que mantém sua posição, apesar dos poderosos ventos ao seu redor. Esse anticiclone gera continuamente descargas elétricas poderosas, que podem causar fenômenos luminosos comparáveis ao aurora boreal na Terra, mas muito maiores e mais brilhantes. Pesquisas realizadas com a ajuda de sondas espaciais, como a Cassini, mostraram que a tempestade pode influenciar a composição molecular da atmosfera de Saturno, alterando as proporções de amônia e metano nas nuvens. E quando a tempestade hexagonal interage com outros fenômenos atmosféricos? Essas interações criam mudanças temporárias na estrutura do hexágono, tornando-o ainda mais misterioso e atraente para os cientistas. Portanto, quando você pensa em tempestades que podem existir em nosso sistema solar, imagine essa majestosa e enigmática tempestade hexagonal, que há décadas fascina nossa imaginação e nos dá uma ideia de como podem ser outros mundos. Nos últimos tempos, astrônomos fizeram uma descoberta chocante. No espaço existem Júpiteres quentes, planetas que orbitam suas estrelas em sentido contrário. Imagine ver um planeta que não está apenas muito próximo de sua estrela, mas que também se move no sentido anti-horário, enquanto todas as outras planetas do sistema orbitam no sentido horário. Isso vai contra as teorias aceitas sobre a formação dos planetas, que afirmam que todos devem seguir o mesmo sentido devido à conservação do momento angular. Mas como esses planetas poderiam ter surgido? Estudos mostram que um dos possíveis mecanismos é o intercâmbio gravitacional com outras planetas ou estrelas. Por exemplo, se um Júpiter quente estava originalmente mais longe de sua estrela, ele poderia ter sido empurrado para mais perto, onde sua órbita mudou. Essa descoberta questiona nossas ideias sobre a dinâmica dos sistemas planetários. Eles não são tão estáveis quanto pensávamos. Em particular, astrônomos detectaram vários Júpiteres quentes que orbitam em sentido contrário,
e suas órbitas podem não ser apenas instáveis, mas também mudar ao longo do tempo. Por exemplo, o planeta chamado WASP-121b, localizado a cerca de 700 anos-luz da Terra, orbita sua estrela em 12 horas terrestres, tornando-se uma das planetas mais rápidas conhecidas até agora. Esse planeta, assim como outros Júpiteres quentes, está sujeito a temperaturas extremas, ultrapassando 1000 graus Celsius, e sua atmosfera é cheia de nuvens metálicas, causando verdadeiros furacões de metais derretidos. Mas isso não é tudo. Astrônomos descobriram que algumas dessas planetas possuem propriedades atmosféricas incomuns, como a presença de vapor d'água e moléculas complexas. Isso abre novos horizontes na busca por vida além do nosso sistema solar. Mas o que realmente é chocante: alguns Júpiteres quentes foram encontrados com ventos tão fortes que podem atingir velocidades de até 200 km por hora. Essas planetas realmente podem desafiar tudo o que sabemos sobre a dinâmica planetária. E o que aconteceria se encontrássemos mundos ainda mais exóticos, dos quais nem sequer suspeitamos? O aparelho espacial Voyager 1 tornou-se o primeiro objeto criado pelo homem a deixar os limites do nosso sistema solar. E seu feito é impressionante. Ele está a mais de 22 bilhões de quilômetros da Terra. Lançado em 1977, Voyager 1 passou por Júpiter em 1979 e por Saturno em 1981, enviando dados inestimáveis sobre seus incríveis anéis e satélites. O que é ainda mais surpreendente? Ele não apenas deixou o sistema solar, ele cruzou a fronteira da heliosfera, onde o vento solar não domina mais e o espaço se torna um campo de ação da matéria interestelar. Desde seu lançamento, esse aparelho, do tamanho de um ônibus, carrega uma placa de ouro com uma saudação da humanidade, onde estão gravados sons da natureza e músicas de diferentes culturas. Imagine que essa placa, um dia, pode ser encontrada por civilizações extraterrestres. E isso não é tudo. Voyager 1 continua a enviar dados sobre o campo magnético e os raios cósmicos que surgem além dos limites do nosso sistema solar. Cada um de seus sinais é uma pequena descoberta que permite aos cientistas entender melhor como funciona a nossa galáxia. Mas o fato mais interessante é que o sinal de Voyager 1 chega à Terra com um atraso de mais de 20 horas. Isso significa que qualquer mensagem que ele envia foi feita há mais de um dia. Voyager 1 abre uma nova era de possibilidades de pesquisa, e sua missão continua, apesar de suas fontes de energia estarem se esgotando. No momento, ele tem apenas alguns anos de vida útil antes de parar completamente. No entanto, isso não impede os cientistas de continuarem a analisar os dados que ele coletou ao longo de décadas. E o mais incrível? Os cientistas acreditam que Voyager 1 continuará a viajar pela galáxia por milhões de anos, deixando um rastro que pode ser descoberto no futuro. Na Plutão foi descoberto um coração, uma região clara que pode ser vista em fotos tiradas pela sonda espacial New Horizons. Imagine uma planície do tamanho da Alasca, composta por nitrogênio congelado, metano e óxido de carbono. Essa forma de coração ocupa uma área de aproximadamente 36 mil quilômetros quadrados. E não é apenas uma anomalia geográfica, mas um mundo cheio de mistérios e enigmas. E agora o mais impressionante. A temperatura na superfície de Plutão pode chegar a menos 260 graus Celsius, tornando essa região verdadeiramente extrema. Mas como se formou esse coração? Estudos mostram que o nitrogênio congelado pode se mover sob o peso próprio, criando movimentos tectônicos que formam essas maravilhas geológicas. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Em alguns lugares do coração, podem ser encontrados montanhas de gelo com até 3.000 metros de altura, como se o Everest estivesse na superfície de Plutão. Mas isso ainda não é tudo. No coração, também foram encontrados sinais de água oceânica subsuperficial, o que levanta questões sobre a possibilidade de vida nesse canto frio e distante do sistema solar. E o que é ainda mais surpreendente? Modelos científicos sugerem que sob a camada de gelo pode haver um oceano com mais de 200 quilômetros de largura, que pode conter mais água do que todos os oceanos da Terra juntos.
Considerando que Plutão está a mais de 5 bilhões de quilômetros do Sol, seu coração é realmente um enigma que os cientistas continuarão a decifrar por muito tempo. Na constelação de Touro, encontra-se a nebulosa de Canguru. E o que é impressionante nela é que se trata dos restos de uma supernova, cujos efeitos foram tão intensos que seu brilho era visível até mesmo durante o dia. Durante mais de 8 séculos, astrônomos e historiadores têm estudado esse fenômeno. Em 1544, astrônomos chineses registraram sua aparição e descreveram como uma nova estrela, que brilhava mais do que os planetas. Imagine, à noite, no céu, aparece um objeto que, com o tempo, começa a perder brilho, mas deixa uma imagem única no espaço. A nebulosa de Canguru, com um raio de aproximadamente 6 anos-luz, é uma imensa esfera de gases e poeira lançados no espaço pela explosão. Mas isso não é tudo. A própria nebulosa continua a se expandir a uma velocidade incrível, de cerca de 11 km por segundo. Isso significa que, em questão de segundos, ela pode se mover uma distância equivalente ao comprimento de um campo de futebol. E o que é realmente surpreendente? No centro dessa nebulosa, há uma estrela de neutrões, resultado da explosão da estrela. Essa estrela, conhecida como pulsar, gira a uma velocidade incrível, não menos de 30 vezes por segundo, emitindo ondas de rádio poderosas que os cientistas podem detectar na Terra. Sabia o que isso significa? Isso significa que podemos ouvir o cosmos e obter informações sobre seus mistérios, mesmo estando em nosso planeta. No entanto, se você pensava que essa era toda a informação sobre a nebulosa de Canguru, prepare-se para algo ainda mais interessante. Ao longo do tempo, a nebulosa se tornará o berço de novas estrelas, pois os gases dispersos começarão a se contrair sob a ação da gravidade. Essa nebulosa já inspirou muitos estudos científicos e obras de arte, desde pinturas até músicas. Interessante é que a nebulosa de Canguru está a uma distância de aproximadamente 1.300 anos-luz de nós, tornando-se um dos objetos mais estudados na astronomia. Isso é impressionante, mas exatamente objetos como a nebulosa de Canguru podem nos dar as chaves para entender como as estrelas se formam e como elas terminam sua existência. E o fato mais surpreendente: na nebulosa podem ser encontradas moléculas de substâncias orgânicas, o que pode mudar nossa compreensão de como a vida poderia ter se originado em outros cantos do universo. Em Encélade, um satélite de Saturno, géiseres de água jorram de fendas na crosta de gelo, alcançando até 500 quilômetros de altura. Imagine, jatos de água sendo lançados com tamanha força que podem atingir a órbita desse satélite misterioso. Esses géiseres não só impressionam pela altura, mas também contêm informações importantes sobre o oceano subglacial, que se acredita ser habitável. Missões científicas, como a Cassini, registraram esses fenômenos, e seus dados mostram que a água lançada pelos géiseres contém moléculas orgânicas. Isso significa que em Encélade podem existir condições para a vida. Apenas imagine. Sob a crosta de gelo, há um oceano com uma profundidade de até 100 quilômetros. Mas isso não é tudo. A água desses géiseres tem uma temperatura de cerca de 30 graus Celsius, tornando-a ainda mais intrigante. Como essa água quente pode existir sob camadas de gelo com vários quilômetros de espessura? A resposta está nos processos geotérmicos que ocorrem no fundo do oceano. Esses processos criam grandes vulcões subaquáticos que aquecem a água, que então é lançada para fora, formando os géiseres. Agora, imagine que esses jatos de água podem conter não apenas H2O, mas também diversos minerais e sais que podem ser necessários para a vida. Pesquisas indicam que essas jatos de água contêm moléculas orgânicas simples, como metano e dióxido de carbono. Além disso, em uma das análises, foi descoberto que a composição do oceano em Encélade é semelhante à composição do oceano na Terra, o que só fortalece as teorias sobre a possibilidade de existência de vida. Se você pensava que isso já era incrível, saiba que em 2029 está prevista a missão Europa Clipper, que não apenas estudará a Europa, mas também outros satélites, como Encélade, na busca por vida. As comunidades científicas já discutem intensamente quais descobertas podem ser feitas com essa missão.
O que você acha que ainda pode estar escondido sob a crosta de gelo desse satélite misterioso? Na planeta WASP-12b, a temperatura atinge milhares de 400 graus Celsius. E isso não é apenas quente. É tão extremo que a atmosfera começa a evaporar literalmente. Imagine uma planeta a apenas 7 milhões de quilômetros de sua estrela, quase 8 vezes mais próxima do que a distância entre o Sol e Mercúrio. As forças gravitacionais que atuam nessa exoplaneta são incríveis. Elas não apenas mantêm a atmosfera de gás, mas também formam a própria planeta em uma forma ovalada estranha. Isso ocorre porque uma face da planeta está constantemente voltada para a estrela, resultando em uma forte assimetria no campo gravitacional. Mas espere, isso ainda não é tudo. A composição da atmosfera de WASP-12b também é quase fantástica. Lá, podem ser encontrados moléculas de carbono, e conforme mostram os últimos estudos, até mesmo alguns elementos que normalmente associamos a cometas. Cientistas registraram que, a uma altura de cerca de 100 quilômetros acima da superfície da planeta, existem chuvas constantes de gotas de ferro derretido. Sim, você não leu errado. Gotas de metal caindo do céu. Observações infravermelhas mostram que essa planeta absorve mais luz do que emite, e sua superfície parece um buraco negro, absorvendo luz. Pesquisas indicam que o WASP-12b possui um clima único. Ventos fortes constantes que podem atingir velocidades de até 300 km por hora, transportando gases quentes para a face oposta da planeta. Mas isso ainda não é o mais estranho. O que você acha que acontece com a parte da planeta que não está voltada para essa estrela? Lá, a temperatura pode ser significativamente menor, mas ainda assim acima de 1000 graus Celsius. Então, o que acontece com essa planeta ao longo do tempo? Pesquisas mostram que o WASP-12b está perdendo sua massa a cada ano. Sua atmosfera está desaparecendo, e especialistas acreditam que, em alguns bilhões de anos, ela pode se evaporar completamente. Se você pensava que isso era impressionante, espere para ver os fatos ainda mais chocantes. Dados obtidos com o telescópio espacial Hubble mostram que a planeta está perdendo cerca de 27 mil toneladas de sua atmosfera a cada hora. Isso é como se um prédio de escritórios desaparecesse no ar a cada minuto. Mas isso não é apenas um exemplo de curiosidade astronômica. O estudo de exoplanetas como o WASP-12b fornece aos cientistas chaves para entender a formação de sistemas planetários e a evolução da atmosfera. Enquanto observamos essa planeta, estamos cada vez mais próximos de desvendar o mistério da vida em outros mundos. E o mais louco de tudo? O WASP-12b pode ser apenas uma de muitas exoplanetas que são incrivelmente diferentes de tudo o que conhecemos. E cada uma delas abre novos horizontes para nosso entendimento do universo. Pulsares não são apenas estrelas. São estrelas de nêutrons rotativas que emitem ondas de rádio em intervalos incrivelmente precisos, semelhantes a relógios de precisão. Imagine que esses astros espaciais podem girar a uma velocidade de até 400 giros por segundo, criando pulsos que os astrônomos podem detectar na Terra. O mais interessante é que essa regularidade na emissão permite que os pulsares sejam usados como relógios espaciais, com precisão de até 1 milissegundo. Um dos pulsares mais estudados é o PSRB 053, 1+21, localizado na nebulosa do Caranguejo, que gira em torno de seu eixo 30 vezes por segundo e emite ondas de rádio que podem ser captadas a uma distância de mais de 2.600 anos-luz de nós. Isso significa que temos a oportunidade de observar como as estrelas falam a uma distância que para nós parece infinita. Agora, imagine que, usando pulsares, os astrônomos conseguiram testar a teoria da relatividade de Einstein, observando como a gravidade afeta seu movimento. Essa descoberta não apenas confirmou os princípios básicos da teoria, mas também abriu novas possibilidades para o estudo das ondas gravitacionais. Uma vez, foi detectado um pulsar que não apenas girava, mas formava um sistema binário com outra estrela, levando a observações ainda mais surpreendentes. Em tal sistema, os astrônomos descobriram que o tempo necessário para uma rotação completa do pulsar muda em função da influência gravitacional de seu companheiro. Mas isso ainda não é tudo.
Os pulsares podem não apenas servir como relógios espaciais, mas também se tornar a chave para desvendar os mistérios da matéria escura. Pesquisas mostram que os pulsares podem ajudar a explorar a estrutura das galáxias, identificando aglomerados de matéria escura que influenciam suas órbitas e rotações. O que é chocante? Com a observação de pulsares, os cientistas podem criar mapas tridimensionais da distribuição da matéria escura em nossa galáxia. Isso abre portas para novos entendimentos sobre como nosso universo é construído. Em um estudo, cientistas usaram dados de mais de 60 pulsares para construir um modelo que mostrou como a matéria escura formou as galáxias na era primitiva. Esses pequenos, mas poderosos objetos estelares continuam a surpreender e fascinar os astrônomos. Porque por trás de cada um de seus impulsos, há uma nova pergunta sobre o que acontece nas profundezas do cosmos. E agora, imagine que um único pulsar pode contar como as galáxias se formaram e evoluíram ao longo de bilhões de anos. De acordo com os últimos estudos, existem verdadeiras planetas de diamante no espaço. E uma das mais conhecidas é a 55 Cancri e. Esta exoplaneta, localizada a uma distância de aproximadamente 40 anos-luz da Terra, possui características únicas que fazem os astrônomos refletirem sobre sua composição. Imagine, o núcleo desta planeta pode consistir em 80% de carbono, e segundo suposições, sob alta pressão, o carbono se transforma em diamantes. Isso significa que em sua superfície podem haver grandes formações de diamantes, comparáveis em tamanho a cadeias montanhosas. Mas isso não é tudo. A temperatura na 55 Cancri pode atingir mais de 2.000 graus Celsius, criando condições nas quais os diamantes não apenas existem, mas se formam ativamente. Agora imagine que a atmosfera desta planeta está saturada de gás carbônico, e a pressão é 1000 vezes maior que a terrestre. Isso significa que as condições na superfície são absolutamente insuportáveis para a vida, como a conhecemos. É fascinante, mas os cientistas acreditam que planetas como a 55 Cancri podem ser muito mais comuns do que pensamos. Por exemplo, apenas na nossa galáxia, mais de 3.000 exoplanetas já foram descobertos, e entre eles podem haver muitos mundos de diamante. E que tal essa ideia? E se no futuro distante a humanidade puder extrair diamantes desses planetas? Isso não é apenas fantasia. As tecnologias que estamos desenvolvendo podem um dia nos permitir viajar entre estrelas. Mas o mais surpreendente, cientistas de todo o mundo continuam a descobrir novas exoplanetas, e cada uma delas pode ser um verdadeiro tesouro. Então, quem sabe, o espaço pode estar realmente cheio de diamantes esperando por sua hora? Matéria escura. É um fenômeno impressionante, sobre o qual sabemos muito pouco, mas que compõe aproximadamente 27% de todo o universo. Imagine que você olha para o céu e vê apenas uma pequena parte do que realmente existe. Essa matéria não emite luz e não a absorve, o que a torna absolutamente invisível para nossos telescópios. Mas como podemos ter certeza de sua existência? Tudo se deve aos efeitos gravitacionais. Os cientistas notaram que as galáxias giram mais rápido do que deveriam, se toda a massa consistisse apenas da matéria visível. Por exemplo, a velocidade de rotação da galáxia espiral de Messier 13 indica que sua massa é 3 vezes maior do que se poderia supor, apenas com base na luz que ela emite. Mas isso não é tudo. Quando os astrônomos mediram os movimentos das galáxias no aglomerado de Sloan, descobriram que a matéria invisível mantém elas juntas, apesar das grandes distâncias entre elas. Você sabia que algo ainda mais surpreendente? A matéria escura pode estar na forma de partículas chamadas WIMPs, partículas massivas de fraca interação, mas nenhuma delas foi encontrada até agora. Então, como podemos estudar algo que não podemos ver? Tudo depende de observações espaciais e cálculos. Por exemplo, quando os cientistas estudam a refração gravitacional, eles podem ver como a luz de uma estrela distante é deformada pela gravidade da matéria escura que está no caminho até nós. Isso é semelhante ao que uma lente faz, focando a luz, mas em vez disso, vemos a luz sendo curvada. A matéria escura pode ser até 10 vezes mais abundante do que a matéria comum, mas sua natureza permanece um mistério. Como ela interage com outras formas de matéria? Esta
É uma pergunta à qual ainda não há resposta. Alguns cientistas sugerem que a energia escura, que compõe aproximadamente 73% do universo, pode estar relacionada à matéria escura. E você sabia que o mais louco? Existem teorias de que a matéria escura pode influenciar a formação das galáxias, ajudando-as a se agruparem e se desenvolverem em sua forma atual. Isso abre novos horizontes na astronomia e na física, fazendo-nos olhar novamente para como está organizada nosso universo. Em Vênus, um dia é mais longo que um ano. Imagine, o planeta gira em torno de seu eixo durante nada menos que 243 dias terrestres, enquanto uma volta completa ao redor do Sol leva apenas 225 dias. Isso significa que, se você pudesse estar na superfície de Vênus, veria o Sol nascer e se pôr apenas algumas vezes por ano venusiano. Mas isso ainda não é o mais estranho, pois a rotação de Vênus ocorre em sentido contrário. Então, o Sol nasce no oeste e se põe no leste, o oposto do que estamos acostumados a ver na Terra. Imagine você assistindo ao nascer do Sol no ocaso. E agora imagine isso. A atmosfera de Vênus é tão densa que a visibilidade não ultrapassa alguns quilômetros, e as nuvens são feitas de ácido sulfúrico. Isso cria um efeito de estufa, onde a temperatura na superfície atinge assustadores 460 graus Celsius, tornando-a a planeta mais quente do nosso sistema solar. E você sabe o que é ainda mais chocante? Em Vênus não há água, e por isso toda a sua superfície está coberta de vulcões, muitos dos quais ainda ativos. Alguns cientistas acreditam que no passado a água poderia ter existido na superfície, mas devido ao efeito estufa, ela evaporou, deixando para trás um deserto morto. Mas mesmo com uma atmosfera tão hostil, há algo fascinante. Vulcões gigantes, como o vulcão Molnia, que tem uma altura de 180 quilômetros, o dobro da altura do Monte Everest. Pesquisas mostram que cerca de 30% da superfície de Vênus é composta por planícies cobertas de lava, e os restos de continentes antigos provavelmente estão escondidos sob essa camada. E você sabe o que é mais absurdo? Cientistas acreditam que na atmosfera de Vênus podem existir micro-organismos que se adaptaram a condições extremas. Portanto, talvez não saibamos tudo sobre nosso mundo vizinho. No centro da nossa galáxia Via Láctea existe algo impressionante. Um buraco negro supermassivo conhecido como Sagitário A asterisco, com uma massa de 4 milhões de massas solares. Imagine! É como se 4 milhões de Sol fossem comprimidos em um volume que caberia em uma pequena cidade. Mas isso ainda não é o mais surpreendente. Sagitário A está a cerca de 32 mil anos-luz de nós, e sua influência é sentida em grandes distâncias, distorcendo a luz das estrelas ao seu redor. E agora, imagine que essa black hole não é apenas um objeto imóvel, mas que ativamente consome matéria que cai em seu campo gravitacional. Sempre que uma estrela ou nuvem de gás se aproxima demais, ela é rasgada em pedaços, criando explosões de radiação de raios X que podemos detectar com telescópios poderosos. Uma dessas explosões foi registrada em 2003, quando os cientistas observaram como a matéria caindo no buraco negro criou sinais de rádio que eram 8 vezes mais brilhantes do que todos os outros objetos na região. Mas o que realmente é impressionante? Sagitário A está cercado por algo chamado nuvem esférica, composta por estrelas e gás que giram ao redor do buraco negro a uma velocidade impressionante, chegando a 1000 km por segundo. Essa rotação cria um campo gravitacional poderoso que afeta as estrelas nas proximidades, fazendo-as orbitar, assim como os planetas orbitam o Sol. E agora, imagine que nesse nuvem há estrelas com idade de 1 bilhão de anos, cujas luminosidades podem ser 100 vezes maiores do que a do nosso Sol. Mas ainda não é tudo. Pesquisas recentes indicam que no centro da Via Láctea podem haver não uma, mas várias black holes, cada uma delas resultado do colapso de estrelas massivas no final de suas vidas. Isso abre perspectivas incríveis para o entendimento da formação e evolução das galáxias. Se você pensava que black holes eram apenas ficção científica, estava enganado. Os cientistas estão cada vez mais convencidos de que elas desempenham um papel crucial na estrutura e dinâmica da nossa galáxia, e seu estudo pode levar a novas descobertas sobre a natureza do universo. E sabe o que é mais impressionante?
Sagitário A não é a única black hole na galáxia, e seu número pode chegar a milhares.